Imagina só você faturando R$ 10.000 por mês, escrevendo textos persuasivos com a ajuda da inteligência artificial para copywriting? Parece impossível? Pois eu vou te mostrar que não só é possível, como já tem gente fazendo isso agora mesmo, enquanto a gente conversa aqui. O mercado de copy com IA explodiu nos últimos 2 anos e está projetado para chegar a 5,6 bilhões de dólares até 2032. Sabe o que isso significa? Que agora é a hora perfeita para você entrar nesse jogo e transformar sua carreira escrevendo palavras que vendem, ou até começar do zero com uma vantagem que nossos colegas de 5 anos atrás nem sonhavam em ter. Eu mesmo, quando comecei, há 15 anos aí, não tinha nada disso e nem sombra de que um dia teria uma ferramenta que faria copy, revisaria, faria pesquisa, tudo. Eu trabalhei com copy tradicional por anos, ralei para escrever headline que converte, passei horas tentando encontrar aquele gatilho mental perfeito, e quando eu descobri como usar o ChatGPT para o copyright de forma estratégica, minha produtividade simplesmente triplicou. Mas calma aí, porque não é só apertar um botão e pronto. Tem uma arte, uma ciência e principalmente uma estratégia por trás disso que vou compartilhar com você hoje. A revolução que estamos vivendo não é só sobre substituir copywriters, é sobre como nós, humanos, criativos, podemos usar essas ferramentas de IA para alcançar resultados que antes eram impossíveis. Você vai aprender como transformar prompts básicos em máquinas de conversão, como aplicar neuromarketing com precisão cirúrgica e como criar uma operação de copywriting híbrido que une o melhor da criatividade humana com o poder de processamento da inteligência artificial. E sabe o mais interessante sobre o conteúdo híbrido? Existe uma proporção ideal que descobrimos através de estudos recentes. 70% do primeiro draft pode vir da IA, mas os 30% de refinamento humano é que fazem toda a diferença entre um texto genérico e uma copy que realmente converte. Isso é o que chamamos de estratégia híbrida humano-IA, e quando você domina essa proporção, acontece uma mágica na sua escrita persuasiva. Você consegue produzir em 1 hora o que antes levava 4, mas mantendo aquela qualidade e voz da marca que só um humano consegue dar. Agora deixa eu te contar sobre um conceito fascinante que vem da filosofia oriental e que mudou completamente minha forma de escrever copy. É o conceito de Mushin, que significa mente vazia. E parece contraintuitivo usar isso com IA para copywriting, né? Mas é justamente quando você para de forçar e deixa fluir usando a IA como extensão da sua mente criativa que os melhores textos persuasivos surgem. Os princípios orientais nos ensinam que menos é mais, que o espaço em branco tem poder e que a sugestão pode ser mais poderosa que a afirmação direta. Quando você combina isso com as capacidades das ferramentas de IA, você cria textos que não só vendem, mas que respeitam e elevam seu público, gerando um ROI impressionante. Agora vamos falar das ferramentas de IA, porque escolher a ferramenta certa pode fazer a diferença entre gastar R$ 15 por mês ou 500 sem necessidade. A comparação que fiz recentemente entre as melhores ferramentas mostrou que nem sempre a mais cara é a melhor para o seu caso específico. Por exemplo, o ChatGPT está custando aí uns US$ 20 por mês para a versão de entrada. Mas se você souber usar as configurações de temperatura do jeito certo no seu copy, você pode conseguir resultados melhores que ferramentas especializadas de US$ 69, como o Jasper ou a Copy AI. A temperatura, para quem não sabe, controla o quão criativo ou conservador o seu texto vai ser. 0,7 para textos técnicos e descrições de produtos, 0,9 para copy mais criativa e headlines que convertem, e por aí vai. Mas tem um segredo que poucos sabem sobre como escrever cartas de vendas com ChatGPT que faz toda a diferença. É o que eu chamo de Few Shot Learning, uma técnica de engenharia de prompts avançada. Basicamente, você mostra 3 a 5 exemplos do tipo de copy que você quer e a precisão pula de praticamente 0 para 90%. É impressionante como isso funciona bem, especialmente quando você está criando fórmula de headline ou e-mail marketing. Eu já vi taxas de conversão aumentarem em 38% só mudando a forma como estruturamos o prompt. E não é mágica, é técnica pura de prompt engineering aplicada ao marketing digital. Tem uma técnica também chamada Chain of Thought, que literalmente revolucionou minha forma de criar headlines. Ao invés de pedir para o ChatGPT me dar 10 headlines prontas, eu peço para ele pensar passo a passo como um copywriter profissional. Primeiro identificar a dor do público usando pesquisa de palavra-chave, depois o desejo, depois o mecanismo único e só então construir a headline. Qual o resultado disso? 32% mais performance em testes AB reais.
Quando falamos de consistência de voz de marca, aí entra outro nível de sofisticação na automação de copy. Você consegue clonar a voz de qualquer marca, analisando padrões de escrita, tom, vocabulário específico. Já fiz isso para 3 clientes diferentes nas últimas semanas e cada um ficou impressionado com como o texto soava exatamente como eles escreveriam. É quase ter um clone digital do melhor copywriter da empresa trabalhando 24 horas por dia para você. Bom, né? Mas olha só que interessante. Quando você combina isso com técnicas de copywriting emocional, os resultados explodem. Porque a IA consegue identificar padrões emocionais em textos que convertem, mas é você que adiciona aquela camada de empatia genuína, aquele toquezinho de storytelling que faz a diferença entre um texto frio e uma mensagem que toca o coração e abre a carteira. Agora vem uma pergunta que todo mundo faz. Claude ou ChatGPT? Qual que é melhor para o copyright? Bom, depois de testar as duas ferramentas em centenas de projetos, descobri que cada uma tem seu superpoder. O Claude tem aquele modo de pensamento estendido, consegue processar 200 mil tokens de uma vez, o que significa que você pode jogar um documento inteiro da marca com tom de voz, exemplos, diretrizes, e ele vai manter tudo isso em mente enquanto escreve. Muito, muito foda. Já o ChatGPT é mais versátil, tem mais integrações, e quando você domina as configurações avançadas, consegue resultados incríveis em SEO copywriting. Mas sabe qual é o segredo de verdade? É saber quando usar cada ferramenta. Por exemplo, para criar landing pages complexas, eu prefiro o Claude porque ele mantém a consistência em textos longos. Mas para gerar variações rápidas de anúncio para as redes sociais, o ChatGPT é imbatível. E tem uma estratégia que poucos conhecem, usar as duas ferramentas em conjunto. Eu gero o primeiro draft no ChatGPT, depois peço para o Claude revisar e adicionar profundidade. É como ter 2 copywriters sênior trabalhando no mesmo projeto, cada um trazendo sua expertise única. E o custo disso é menos de R$ 50 por mês para 2 ferramentas. O retorno sobre o investimento é absurdo quando você considera que um único projeto de copy bem feito pode valer milhares e milhares de reais. Vamos mergulhar agora no mundo fascinante do neuromarketing aplicado ao copywriting com IA. Você sabia que nosso cérebro toma decisões em milissegundos baseados em gatilhos mentais específicos? E o mais impressionante é que podemos programar a inteligência artificial para identificar e aplicar esses gatilhos com precisão cirúrgica. Por exemplo, o princípio da escassez do Cialdini, aquele que faz a gente comprar porque tem só mais 3 unidades disponíveis. A IA consegue criar dezenas de variações desse gatilho adaptada para o seu produto específico. Mas não é só jogar gatilho mental em qualquer lugar, tem uma ciência por trás. O framework AIDA, que significa atenção, interesse, desejo e ação, é um dos mais poderosos e a IA domina isso perfeitamente. Primeiro, você captura a atenção com uma headline impactante. Depois, desperta o interesse com uma promessa relevante. Cria o desejo mostrando benefícios transformadores e finaliza com uma chamada para ação irresistível. E tem também o modelo PAS, que é problema, agitação e solução, meu preferido. Você apresenta o problema que tira o sono do seu cliente, você agita essa dor mostrando as consequências de não resolver, então apresenta a sua solução como o herói da história. Quando você ensina a IA a usar esses frameworks com os gatilhos certos, o resultado é um texto persuasivo que parece ter sido escrito por um psicólogo especialista em vendas. Agora vamos falar sobre a arquitetura de conversão, porque não adianta ter o melhor copy do mundo se ele não está estruturado para converter. Uma landing page que converte tem uma anatomia específica, e a IA pode te ajudar a construir cada elemento. Comece com a headline principal, que precisa comunicar o benefício principal em menos de 5 segundos. Depois vem a sub-headline, que expande isso e clarifica. Em seguida, você precisa de proof elements, as provas sociais, depoimentos, números que validam a sua promessa. A inteligência artificial é fantástica para gerar variações de cada elemento, mas o segredo está em saber como orquestrar tudo isso numa sinfonia de persuasão. Por exemplo, na criação de e-mail marketing, a sequência importa tanto quanto o conteúdo. O primeiro e-mail de apresentação, construção de autoridade. O segundo costuma ser de identificação do problema e agitação da dor. O terceiro costuma vir a apresentação da solução. O quarto já traz a prova social, casos de sucesso. O quinto, uma oferta irresistível com escassez. A IA consegue gerar essa sequência inteira em minutos, mas é você quem define a estratégia, o timing, a personalização de conteúdo baseado no comportamento do lead. E quando falamos de anúncios para as redes sociais, aí o jogo muda completamente,
Você tem 3 segundos para parar o scroll, então cada palavra conta. A IA pode gerar 50 variações de um anúncio em 5 minutos, todas seguindo as melhores práticas de copy que converte, mas é o teste AB que vai te mostrar qual funciona melhor para o seu público específico. Mas atenção, tem um lado crítico que precisamos falar, que é o fact-checking e ética no copywriting com IA. A inteligência artificial às vezes alucina, inventa dados, estatísticas que parecem reais, mas são completamente falsas. Já vi IA criar depoimentos de clientes que nunca existiram, citar estudos científicos inventados. Por isso, o fact-checking é fundamental, é checar os fatos. Sempre verifique, especialmente números e citações. Desenvolva um sistema de verificação. Primeiro, a IA gera o conteúdo. Segundo, você identifica todas as afirmações factuais. Em terceiro, você verifica cada uma. Parece trabalhoso? É, mas é o que separa um copywriter profissional de um amador. E tem a questão da transparência também. Seus clientes precisam saber que você usa IA. Não necessariamente, né, assim, mas é importante que o resultado final seja autêntico. Precisa ter uma criatividade humana que nenhuma máquina consiga replicar completamente. Então, se você achar ético, você pode falar, mas normalmente se você usou apenas como base, não é preciso, isso vai muito de cada um. O IA, ele é uma ferramenta, né, como um processador de texto turbinado. O que importa é o resultado final. Textos persuasivos que respeitam a inteligência do seu público e entregam um valor real. Tem também a questão do plágio. As ferramentas de IA aprendem de bilhões de textos na internet, então às vezes podem reproduzir textos muito similares a conteúdos existentes. Por isso, sempre passe seu texto por um detector de plágio antes de entregar. É sua responsabilidade garantir a originalidade e autenticidade em cada palavra que você assina. Agora vamos falar sobre automação de copywriting em escala, porque é aqui que a coisa fica realmente interessante. Imagina poder criar 100 variações de descrições de produtos em uma hora, todas otimizadas para SEO, todas com gatilhos mentais específicos, todas mantendo a voz da marca. É possível e eu vou te mostrar como. Primeiro, você cria templates mestres com variáveis. Por exemplo, um template de e-mail marketing com espaços para nome do produto, benefício principal, prova social e call to action. Depois você alimenta a IA com uma planilha de dados e ela gera todas as variações automaticamente. Mas o poder real vem quando você conecta isso com APIs. Você pode ter a IA gerando copy, outra ferramenta fazendo quality check, outra publicando direto nas suas plataformas. É um pipeline de produção de conteúdo que roda quase no piloto automático. Claro, sempre com supervisão humana, sempre com aquele toque final que faz a diferença. E o controle de versões é fundamental. Cada iteração de copy precisa ser documentada, testada, medida. Qual versão gerou mais cliques? Qual teve melhor taxa de conversão? A IA até pode te ajudar a analisar esses dados também e sugerir otimizações. É um ciclo de melhoria contínua, onde cada campanha fica melhor que a anterior. Alguns copywriters têm medo que isso vai acabar com a profissão, mas é o contrário, porque quem domina essas ferramentas se torna um super copywriter, capaz de entregar em um dia o que antes levava um mês. Agora vamos mergulhar em algo que poucos falam, que é a especialização por nicho usando IA. Cada indústria tem sua linguagem, seus códigos, suas dores específicas. Copy para SaaS é completamente diferente de copy para e-commerce, que é diferente de copy para serviços de saúde. E a beleza da IA é que você pode treiná-la para cada nicho específico. Por exemplo, no mercado SaaS B2B, o foco em ROI, eficiência, integração. Você precisa falar de métrica, de redução de custo, de aumento de produtividade. Já no e-commerce de moda, é sobre aspiração, identidade, pertencimento. A mesma ferramenta de IA pode gerar os dois tipos de copy, mas os prompts e o direcionamento são totalmente diferentes. Vou te dar um exemplo prático. Criando copy para produto de limpeza, tá? Você alimenta a IA com informações sobre ingredientes, benefícios, mas também com a linguagem emocional do nicho. Palavras como transformação, radiância, confiança. E quando você adiciona storytelling específico do nicho, tipo a jornada de descoberta da autoestima, o copy fica irresistível. No setor financeiro tem compliance, tem regulamentação, tem que equilibrar a persuasão com responsabilidade. E a IA pode ser configurada para sempre incluir disclaimers necessários, para evitar promessas exageradas, mantendo assim um tom que converte sem infringir o compliance. É como ter uma especialista em cada indústria dentro da sua ferramenta. E o melhor é que você pode construir bibliotecas de prompts específicas para cada nicho, criando um ativo valioso que te diferencia no mercado. Vamos falar de números agora, porque no final do dia o que importa é o retorno sobre o investimento.
Estudos recentes mostram que campanhas usando copywriting híbrido, combinando IA e edição humana, têm um ROI 42% maior que as abordagens tradicionais. Landing pages otimizadas com IA mostram aumento de 36% em conversão. Anúncios criados com inteligência artificial têm 38% mais CTR e custam até 32% menos por clique, CPC. São números que fazem qualquer cliente prestar atenção. Mas como precificar seus serviços nessa nova realidade, né? Aqui está o pulo do gato. Você não cobra pelo tempo que você leva para fazer. Grave isso. Você cobra pelo valor que você entrega. Se antes você cobrava R$1.000 por uma carta de vendas que levava 2 dias para escrever, agora você pode cobrar 1.500 por uma que leva meio dia, mas tem uma performance superior comprovada. Porque o cliente não está pagando pela IA, ele não está pagando pelo seu tempo, ele está pagando pela sua expertise em usar a IA para gerar resultados excepcionais. E como medir esse sucesso? Métricas, métricas e mais métricas. Taxa de abertura de e-mail, taxa de cliques, taxa de conversão, ticket médio, lifetime value, CAC. A IA ela pode te ajudar a criar dashboards automatizados que mostram exatamente o impacto do seu copy. Então, quando você chega para o cliente e mostra que seu copy aumentou as vendas em 20%, o preço do seu serviço se torna irrelevante, porque é um investimento, né? Não é um custo. Agora vamos para o que realmente importa. Como conseguir clientes pagando bem pelo seu copy com IA? A primeira coisa que você precisa entender é que o mercado mudou. Clientes hoje não querem só um redator, querem um estrategista de conteúdo que entende tecnologia, de marketing digital, de conversão, de ferramentas. E é exatamente isso que você vai se tornar. O segredo para conquistar clientes premium é a demonstração de valor. Crie um portfólio irresistível, mas não qualquer portfólio. Use a IA para criar estudos de casos hipotéticos para diferentes nichos. Mostre um antes e depois, o copy tradicional versus um copy otimizado. Mostre as métricas projetadas, o aumento de conversão esperado. É quase impossível um empresário ver isso e não querer testar com você. A prospecção também dá para automatizar parcialmente. Você pode usar IA para personalizar propostas, para criar e-mails de prospecção que não pareçam templates genéricos. Cada proposta pode mencionar desafios específicos do negócio do seu prospect, sugerir soluções personalizadas, tudo gerado em minutos, mas parecendo que você passou horas pesquisando. Outra estratégia matadora, ofereça um diagnóstico gratuito. Use a IA para analisar o copy atual do cliente, identificar pontos de melhoria e apresentar isso numa reunião de 15 minutos. Quando eles virem o potencial de melhoria, eles vão querer te contratar na hora. E o preço disso, né? Comece com projetos menores, se você não tiver ainda muita confiança, estiver iniciando. Prove seu valor e depois você escala. Em 3 meses, você pode estar cobrando aí 7, 10 mil reais por projeto, que leva até, às vezes, 2 dias para você completar. Agora, deixa eu te contar sobre o futuro do copywriting com IA, porque as coisas estão chegando, né? As novas ferramentas, tudo que está acontecendo vão explodir a sua mente. Estamos falando de IA que não só escreve mais, mas que entende contexto cultural em tempo real, que adapta mensagens baseadas em microexpressões faciais captadas pela câmera do celular. Olha que loucura! Que personaliza copy para cada indivíduo baseado em seu histórico de comportamento online. Já temos ferramentas que geram copy em 20 idiomas simultaneamente, não só mantendo a tradução, mas também adaptando culturalmente. Imagina lançar uma campanha global com copy localizado perfeitamente para cada país, tudo gerado em horas e não meses. E o copywriting preditivo? A IA que prevê qual mensagem vai funcionar melhor antes mesmo de você testar, baseado em bilhões de dados de campanhas anteriores. Olha só que revolução. Mas veja bem, o mais fascinante são as integrações que estão surgindo. IA que escreve copy e já cria as imagens, os vídeos, até a voz para narração, tudo coordenado, tudo consistente com a marca. É uma revolução criativa completa. E sabe o que mais? O mercado brasileiro está só começando a descobrir isso. Enquanto lá fora já estão na 3ª geração dessas ferramentas, aqui a maioria dos negócios ainda nem sabe que existe. Então é uma janela de oportunidade gigantesca para quem se posicionar agora como especialista. Mas não se engane, porque em 2 anos isso daí vai ser padrão. Quem não souber usar IA no copyright, no marketing digital, vai ser como quem não sabia usar computador nos anos 2000. Então, você está certinho, está aqui para se atualizar. Agora eu vou compartilhar com você alguns cases reais que mostram o poder do copywriting com IA na prática, tá? Então, a empresa de e-commerce que aumentou as vendas em 120% apenas reescrevendo todas as descrições de produtos com IA, aplicando gatilho de escassez e urgência de forma estratégica. Outro case impressionante, uma agência que reduziu o tempo de criação de campanhas de e-mail marketing de 1 semana para 1 dia, mantendo a mesma taxa de conversão.
Eles criaram um sistema onde a IA gera o primeiro draft, baseado em briefings padronizados, depois um copywriter vai lá e faz o refinamento final. E o resultado é que eles conseguem pegar 3 vezes mais clientes sem precisar aumentar a equipe. Tem também o case de um freelancer que estava travado em R$ 3.000 por mês e depois de implementar IA no seu processo, pulou para R$ 15.000 por mês dentro de 4 meses. O segredo dele é a especialização. Ele focou apenas em copy para lançamentos digitais, criou templates específicos com IA, e assim ele consegue entregar uma estrutura completa de lançamento em 3 dias. Isso inclui sequência de e-mails, copy de vendas, anúncio, post para rede social, tudo. E o mais interessante, uma startup que criou um chatbot que escreve copy em tempo real baseado nas interações do usuário. Cada pessoa recebe uma mensagem única personalizada com base no seu comportamento. A taxa de conversão disso é de 52% maior do que um copy estático. E são histórias reais de pessoas reais que entenderam que a IA não é ameaça, mas sim oportunidade. Agora eu vou revelar alguns segredos de prompt engineering que vão transformar completamente seus resultados com IA para copyright. Primeiro, o conceito de meta-prompting. Você cria prompts que geram outros prompts. Por exemplo, ao invés de você pedir direto para a IA para escrever um e-mail, você pede para ela criar o briefing perfeito para escrever esse e-mail. Depois você usa esse briefing como base para escrever um e-mail. Então aí a gente entra num nível de sofisticação que multiplica a qualidade do output. Tem também a técnica de Recursive Refinement, onde você faz a IA melhorar o próprio texto em loops sucessivos. Primeira passada é gerar o copy básico. Segunda, adicionar gatilhos emocionais. Terceira, otimizar para SEO. Quarta, ajustar o tom de voz. Cada iteração melhora o texto até chegar na perfeição. Tem também a Constraint Based Prompts. Você dá limitações criativas para a IA, tipo escrever uma headline poderosa usando apenas palavras de 2 sílabas, ou criar um CTA sem usar verbos no imperativo. Essas restrições forçam a IA a ser mais criativa, gerando resultados surpreendentes. Outro hack poderoso, o Multilingual Prompting. Às vezes fazer o prompt em inglês e pedir a resposta em português gera resultados melhores, porque a IA foi treinada com mais dados em inglês, olha que interessante. Ou então usar o prompt em russo ou em mandarim para você acessar padrões de pensamentos diferentes. É como ter acesso a diferentes personalidades criativas dentro da mesma ferramenta. Dominar essas técnicas avançadas é o que separa os amadores de profissionais no mundo do copywriting com IA. Louco, né? Vamos falar agora sobre como construir autoridade e escalar seu negócio de copywriting com IA. O primeiro passo é se posicionar como pioneiro, não mais como somente um copywriter. Você não é só alguém que escreve textos, você é um estrategista de conversão potencializado por IA. Essa mudança de posicionamento, de visão, muda tudo. Crie conteúdo educacional, compartilhe seus aprendizados, mostre seus bastidores, faça um post mostrando a evolução de um copy, de uma versão humana, de uma versão de IA bruta, sem refinamento, e de uma versão híbrida final, que é quando você consegue unir os dois mundos. As pessoas adoram ver o processo, isso constrói confiança e autoridade. Publique estudos de caso com números reais, mesmo que sejam seus próprios projetos. Transparência vende. E para escalar, né? Pense em produtos, não só serviços. Crie templates de copy com IA que você pode vender. Desenvolva um curso ensinando suas técnicas. Monte uma consultoria onde você ensina empresas a implementar IA no copywriting delas. Cada uma dessas frentes pode gerar receita recorrente sem você trocar tempo por dinheiro. Outra estratégia poderosa, parcerias. Conecte-se com agências que precisam de volume de copy, com empresas de software que precisam de conteúdo, com influenciadores que precisam de scripts. Com IA, você consegue atender demanda que antes seria impossível para uma pessoa só. Não esqueça da construção de ativos. Cada prompt que você cria, cada template que desenvolve, cada processo que otimiza, vira parte do seu capital intelectual. Em um ano, você pode ter uma biblioteca de recursos que vale mais que qualquer curso ou certificação. E agora eu preciso ser honesto com você sobre o futuro da nossa profissão. Sim, a IA vai eliminar copywriters medíocres, aqueles que só sabem seguir fórmulas e templates básicos, mas vai criar uma nova categoria de super profissionais, os Copy Architects. São os mestres da persuasão digital, que orquestram IA, dados, psicologia e criatividade numa sinfonia de conversão. O copywriter do futuro não é quem escreve, é quem pensa estrategicamente, quem entende o negócio do cliente profundamente, quem sabe interpretar dados e transformar insights em mensagens que vendem. A escrita em si vira commodity, o que vale é a estratégia por trás. E tem a questão ética que a gente precisa abraçar também. A gente tem o poder de influenciar milhões de pessoas com as nossas palavras, ainda mais agora turbinadas por IA. Então, com grande poder vem grandes responsabilidades, né? Como diria
o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. Então não use essas técnicas para enganar, para vender produtos ruins, para manipular vulneráveis. Use para conectar produtos incríveis com pessoas que realmente precisam deles. O mercado está passando por uma transformação radical. Daqui a 5 anos, todo o marketing vai ter IA integrada. Quem começar agora vai estar 5 anos na frente. É como ter entrado no marketing digital em 2005. Né? Eu entrei em 2010, já peguei o início, imagina quem entrou em 2005. As oportunidades são infinitas, mas a janela não vai ficar aberta para sempre. E lembre-se, a IA é uma ferramenta poderosa, mas a magia ainda vem de você, vem do ser humano, a sua experiência, a sua empatia, sua compreensão humana do que move as pessoas. Isso nenhuma máquina pode replicar. Pelo menos não ainda, né? Bom, chegamos ao fim dessa jornada, mas para você é só o começo. Em menos de 1 hora, você descobriu os segredos de uma profissão que pode te levar de 0 a 10 mil reais por mês, usando as ferramentas mais poderosas já criadas para persuasão e vendas. Você aprendeu sobre copywriting híbrido, sobre como combinar criatividade humana com inteligência artificial. Você descobriu frameworks como AI, PaaS, técnicas de neuromarketing, gatilhos mentais que funcionam. Você viu como criar landing pages que convertem, e-mails que vendem, anúncios que param o scroll, né, que chamam a atenção da pessoa que está ali hipnotizada nas redes sociais. Você aprendeu sobre prompt engineering, sobre as diferenças entre ChatGPT e Claude, sobre como automatizar workflows mantendo qualidade. Mas conhecimento sem ação é só entretenimento. Então aqui vai ser o primeiro desafio, tá? Escolha um produto, qualquer produto, pode ser fictício. Agora use o que aprendeu para criar uma headline matadora, depois expanda isso para um e-mail de vendas, depois uma landing page completa. Use IA, mas lembre-se de sempre adicionar o seu toque humano. Teste, melhore, itere. Em 1 semana você vai se surpreender com o que consegue criar. E não para por aí, tá? O mercado está sedento por profissionais que dominam essas ferramentas. Cada empresa precisa de copy melhor, cada empreendedor precisa de palavras que vendem. Você pode ser a solução que eles procuram. Então, comece pequeno, prove seu valor, escale rápido. O futuro do copywriting com IA é brilhante, você agora faz parte dele. Sua jornada para dominar a arte da persuasão digital e alcançar aqueles 10 mil reais por mês começa exatamente agora. Então, vai lá e transforme palavras em dinheiro. O mundo está esperando pelo que você tem a dizer. E assim a gente pode acabar com essa ideia também de que a IA está atrapalhando, ou de que as pessoas não sabem usar a IA direito e criam conteúdos que são todos muito genéricos, todo muito igual. Você pode ser esse motor de mudança para fazer com que mais e mais pessoas vejam que a IA está para somar, ela está para nos ajudar, para encurtar o nosso tempo, para trazer informações mais ricas, para conseguir que a gente consiga gerar ainda mais impacto no mundo, tá? Bom, meu nome é Victor Palandi, é um prazer ter você aqui. Fico muito feliz de você ter chegado até essa parte. Espero que você tenha gostado e que esteja empolgado também. Eu trabalho com internet desde 2009 para 2010 ali. Comecei como freelancer, trabalhei com SEO, depois me tornei afiliado na Hotmart, abri a minha agência de conteúdo, a agência Palandi, desde 2015, criando conteúdo para YouTube, treinamentos, vídeos, fazendo certificações presenciais. Então eu pude acompanhar a mudança toda desse mercado nos últimos anos. Percebi que houve uma mudança muito grande no período pré-pandemia e agora pós-pandemia. Então houve uma galera muito grande, muito ávida por resultados entrando no mercado, muito por conta do trabalho remoto. Eu posso te garantir que o copywriting ele não vai morrer. O que muda são as formas como é trabalhado, né? A tecnologia está aí para transformar o mercado, mas não vai acabar com essa profissão. Por quê? Porque o toque humano ainda é o grande diferencial. A estratégia, o planejamento, a forma como utiliza a IA ainda faz com que a gente seja necessário. Então, passei por muitas fases, muitas épocas em que disseram que a profissão X vai morrer, a profissão Y vai acabar, as pessoas não vão ganhar mais dinheiro, tudo. Mas o que eu percebo é que quem faz um trabalho sério, dedicado, continua firme e forte aí, ganhando cada vez mais e mais dinheiro. Então, bora lá fazer acontecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.